Olá! Começamos mais uma edição do Janela Internacional, um programa da TV FPA dedicado às questões mundiais, política externa do governo Lula e política de relações internacionais do PT. Esta edição está sendo gravada no dia 8 de dezembro, uma segunda-feira, por volta das 9 horas, mas só irá ao ar no dia 10 de dezembro, quarta-feira, a partir das 15 horas. O programa de hoje terá uma introdução com os destaques da semana e um panorama geral das notícias do mundo. Entre os destaques, vamos começar com Honduras, onde a Missão Internacional de Observação da Associação Americana de Juristas apresentou no dia 3 de dezembro um relatório preliminar sobre seu trabalho durante as eleições gerais em Honduras, apresentando uma conclusão de que a interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocou em risco a legitimidade do processo. O texto afirma: esta missão destaca a enorme gravidade da intervenção externa no processo eleitoral da República de Honduras, particularmente as declarações do presidente dos Estados Unidos e do presidente da República Argentina, que colocaram em risco a legitimidade democrática do processo e constituem uma flagrante violação do direito do povo hondurenho à autodeterminação. Em mensagens em suas redes sociais, Trump e Javier Milei apoiaram abertamente os candidatos de direita Nasri Asfura e Salvador Nasrallah. Da mesma forma, Trump condicionou seu apoio econômico ao país a uma vitória da oligarquia hondurenha, chegando a dizer que perdoaria o ex-presidente hondurenho José Orlando Hernández, condenado nos Estados Unidos a 45 anos de prisão por tráfico de drogas, o que acabou cumprindo. Por um lado, Trump afirma querer combater o narcotráfico, ameaçando a soberania de alguns países. Por outro, liberta presos convictos por tráfico, condenados pela própria Justiça dos Estados Unidos e ameaçando a soberania de outros países. A missão relatou incidentes relacionados à implementação do sistema biométrico, dificuldades de conectividade irregular em algumas sessões eleitorais para sua correta implementação e os problemas que surgiram em relação à identificação por impressão digital e reconhecimento facial de idosos que compareceram às sessões eleitorais. A candidata presidencial do partido governista Liberdade e Refundación, o LIBRE, Rixi Moncada, denunciou o que chamou de golpe eleitoral devido a irregularidades técnicas, manipulação da mídia e interferência externa sem precedentes na história recente da América Latina. No dia 7 de dezembro, Moncada afirmou que não reconhecerá o resultado destas eleições. Denunciou o ambiente eleitoral marcado por ingerência externa, intimidações digitais e manipulação tecnológica, classificando o episódio como um golpe eleitoral em curso. Os resultados divulgados pelo Sistema de Transmissão de Resultados Preliminares, o TREP, que o LIBRE não reconheceu, mostram um empate técnico entre os candidatos do chamado sistema bipartidário que representa a oligarquia hondurenha. Salvador Nasrallah, do Partido Liberal, e Nasri Asfura, do Partido Nacional. Até mesmo o candidato Nasrallah denunciou no dia 4 sérias irregularidades na contagem de votos, acusando a empresa ASD e o Conselho Nacional Eleitoral de manipular os resultados e atribuir votos a Nasri Asfura, o candidato presidencial apoiado por Donald Trump. Uma semana após as eleições, a população ainda não conhece os resultados devido à paralisação da apuração dos votos causada por supostos problemas técnicos, repetidas acusações de fraude e interferência estrangeira no processo eleitoral. Em relação à paralisação da apuração, a presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Ana Paula Hall, declarou à imprensa no dia 7 que a falha se deveu a problemas técnicos fora do controle de todo o Conselho e fora do controle de nossa equipe técnica, e específicos da empresa contratada a fim de reduzir a incerteza entre os hondurenhos. O órgão também anunciou uma prorrogação para revisões especiais e recontagens até a meia-noite do dia 15 de dezembro. O assessor argentino Fernando Serimedo, contratado pelo Partido Nacional, confessou pelo Twitter ter interferido para influenciar uma postagem de Donald Trump
a favor do candidato Nasri Asfoura, configurando mais uma prova de interferência estrangeira nas eleições. Em meio a tanta incerteza, o Partido Livre solicitou ao Conselho Eleitoral a anulação dos resultados e solicitou que o órgão reiniciasse a eleição em todas as sessões eleitorais devido a graves ocorrências que descreveu como violações da Constituição e da Lei Eleitoral de Honduras, regulamentos e resoluções, e que levaram à alteração da vontade soberana do povo hondurenho. De Honduras para a Venezuela, os presidentes Nicolás Maduro e Donald Trump conversaram por telefone no final de novembro. A notícia foi confirmada por Maduro no início deste mês, afirmando que a conversa ocorreu de forma respeitosa e cordial e que essa chamada poderia ser um primeiro passo para um diálogo mais amplo pela paz. No entanto, Trump subiu o tom com a Venezuela após o telefonema e chegou a afirmar que uma ofensiva terrestre contra o país poderia começar em breve e que o espaço aéreo venezuelano estaria completamente fechado. Enquanto isso, uma comissão bipartidária do Congresso estadunidense anunciou no dia 2 de dezembro a apresentação de uma nova resolução para forçar uma votação a fim de bloquear qualquer ação militar do governo Trump na Venezuela. A iniciativa responde à crescente preocupação com o destacamento militar no Caribe sob a Operação Lança do Sul e com as mais de 80 execuções extrajudiciais realizadas sob o pretexto de combater o narcotráfico. Os parlamentares descreveram uma possível intervenção militar na Venezuela como um erro que colocaria em risco a vida de seus militares, uma posição que ressalta a preocupação generalizada com as implicações de um conflito na região e revela um alarme crescente dentro do próprio partido de Trump. Além disso, os representantes democratas Jim McGovern e Joaquim Castro e o republicano Thomas Massie apresentaram uma resolução na Câmara dos Representantes para prevenir hostilidades sem autorização prévia do Congresso, reafirmando o papel constitucional do Poder Legislativo em decisões em tempos de guerra. A preocupação ultrapassou as diferenças partidárias e comissões no Congresso, incluindo membros republicanos, anunciaram investigações sobre a campanha militar na Venezuela. Em nota do dia 1º de dezembro, o Partido dos Trabalhadores expressou sua preocupação com o aumento das tensões entre Estados Unidos e Venezuela. Diz a nota: o Partido dos Trabalhadores acompanha com preocupação a escalada de tensão dos Estados Unidos da América contra a República Bolivariana da Venezuela desde o início de setembro, marcada por declarações públicas, ações unilaterais e movimentações militares capazes de produzir graves repercussões para a estabilidade regional. O PT ressalta que a América Latina deve permanecer como zona de paz, diálogo e cooperação, princípios fundadores da política externa brasileira e plenamente compartilhados pelo partido. O diálogo entre os presidentes dos Estados Unidos e da Venezuela deve prevalecer para que a via diplomática seja possível na resolução pacífica de conflitos. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos declarou em suas redes sociais que o espaço aéreo sobre e ao redor da Venezuela estaria totalmente fechado para companhias aéreas, pilotos e quaisquer aeronaves. A afirmação, que busca aplicar extraterritorialmente uma jurisdição norte-americana sobre o espaço aéreo da Venezuela, acendeu alertas sobre a possibilidade de operações militares unilaterais no território venezuelano, em contrariedade ao direito internacional e ao princípio da soberania dos Estados. As tensões recentes se intensificaram após a decisão do governo dos Estados Unidos de associar o presidente Nicolás Maduro ao chamado Cartel de los Soles, enquadrando-o como organização terrorista estrangeira, sem que tenha sido apresentada nenhuma evidência à comunidade internacional, medida que cria precedentes sensíveis para eventuais ações externas sob o argumento de combate ao narcoterrorismo. Destacamos, por outro lado, a importância de manter e fortalecer as vias diplomáticas de diálogo entre os governos de Caracas e Washington. A recente conversa entre os presidentes Maduro e Trump demonstra que, mesmo em contextos adversos, a negociação é possível e desejável. A política externa brasileira sempre sustentou a solução pacífica das controvérsias, a não intervenção e o respeito à soberania como fundamentos da convivência internacional, princípios aos quais o PT se mantém plenamente alinhado. O Partido dos Trabalhadores defende que toda iniciativa que eleve o risco de conflito armado na região deve ser imediatamente substituída por esforços de entendimento político,
diálogo diplomático e cooperação internacional. A América Latina deve ser mantida como uma zona de paz. Assim, reiteramos que o PT tem como princípio da política externa a soberania dos povos, a solução pacífica das controvérsias e o respeito ao direito internacional como caminhos indispensáveis para a preservação da paz no continente. No dia 5 de dezembro, o presidente Maduro se dirigiu ao povo brasileiro. Falando em portunhol durante um programa de televisão, fez um apelo direto ao público brasileiro pedindo apoio à defesa da paz e da soberania da Venezuela. E neste 6 de dezembro, pessoas em todo o mundo se manifestaram em solidariedade contra as ameaças que a Venezuela sofre a partir do governo Trump, num Dia Mundial de Solidariedade com a Venezuela. Nos Estados Unidos, mais de 60 cidades rejeitaram a agressão do seu governo contra a Venezuela. Em Nova York, centenas de pessoas se reuniram na Times Square e marcharam com bandeiras venezuelanas e faixas com os dizeres: Estados Unidos fora do Caribe, sem sangue por petróleo, não há guerra contra a Venezuela e tirem as mãos da Venezuela. Entre os grupos que organizaram as marchas e os protestos estavam a Coalizão Answer, o Fórum Popular, a Aliança Negra pela Paz, o Code Pink, o Movimento da Juventude Palestina, o Partido para o Socialismo e a Libertação e os Socialistas Democráticos da América. Os participantes enfatizaram que o governo está mentindo a fim de atacar uma nação sul-americana e roubar seus recursos. Segundo a plataforma pacifista Answer, não se trata de democracia ou drogas, assim como não se tratava de armas de destruição em massa, a mesma mentira usada para justificar décadas de guerra no Oriente Médio, numa referência ao pretexto para a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003. Os movimentos exigiram em massa que o governo dos Estados Unidos parasse de usar fundos públicos para comprar armas e promover guerras, e que, em vez disso, se dedicasse aos problemas enfrentados por seu próprio povo. Organizações de toda a América Latina enviaram mensagens de solidariedade e se mobilizaram nas ruas. Na Itália, grupos de solidariedade e movimentos sociais foram às ruas de Florença e Pisa para demonstrar apoio à Venezuela. Em Kinshasa, na República Democrática do Congo, membros da União dos Socialistas Democratas enviaram uma mensagem de apoio e reiteraram seu posicionamento contra qualquer tentativa de ataque dos Estados Unidos. Na Espanha, grupos de solidariedade como a Assembleia Bolivariana da Catalunha convocaram uma manifestação em Barcelona para o próximo 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, para expressar apoio ao povo da Venezuela e a toda a América Latina e Caribe. Vamos agora à Palestina, onde muitas crianças em Gaza foram forçadas a trabalhar como resultado da guerra de Israel para ajudar no sustento de suas famílias. Ao menos 39 mil crianças perderam um ou ambos os pais durante esta guerra, e com a economia local devastada pelo conflito, crianças e adolescentes foram obrigados a trabalhar para a sobrevivência de suas famílias, perdendo sua educação e sua infância. Agências humanitárias em Gaza afirmam que as crianças têm sofrido as consequências da guerra, sendo forçadas a assumir responsabilidades adicionais que normalmente seriam de adultos. Tess Ingram, porta-voz do UNICEF, disse: "Estamos vendo mais crianças catando lixo, procurando pedaços de sucata ou lenha para vender, crianças vendendo café." Afirmou ainda que sua organização está trabalhando com parceiros para fazer tudo o que pudermos para tentar impedir esses mecanismos negativos de enfrentamento, incluindo fornecer assistência financeira às famílias, educá-las sobre o risco do trabalho infantil e tentar ajudá-las a retomar o emprego. Rachel Cummins, diretora humanitária da ONG Save the Children, em Gaza, disse que a desestruturação familiar causada pela guerra também está levando as crianças a assumirem papéis de cuidadoras de irmãos ou familiares mais velhos. Segundo ela, toda a estrutura familiar foi desestruturada em Gaza e as crianças estão muito vulneráveis. Essa situação muito precária está realmente cobrando seu preço.
As estatísticas indicam um quadro sombrio do impacto da guerra nas crianças em Gaza, onde quase metade da população tem menos de 18 anos. Mais de 660 mil estão fora da educação formal, enquanto cerca de 132 mil enfrentam o risco de desnutrição aguda, segundo a Save the Children. Em julho de 2024, a prisão de Sde Teiman, notória por seus abusos contra prisioneiros palestinos, ganhou mais notoriedade ainda quando um grupo de 5 soldados ocupantes submeteu um palestino sequestrado a brutal tortura sexual. Vídeos do incidente provocaram indignação generalizada. Um jornalista palestino detido em 18 de março de 2024 durante um ataque israelense ao complexo médico Al-Shifa, em Gaza, enquanto trabalhava como repórter na região, denunciou sua detenção arbitrária e os 20 meses em cativeiro, como as prisões de Sde Teiman e Ofer, conhecidas por aplicar sistematicamente todos os tipos de abusos para quebrar a resistência dos presos palestinos. A vítima, que pediu anonimato por medo de represálias contra sua família, disse que ele e outros 7 detentos sofreram estupro coletivo por quase 3 minutos. Soldados os amarraram, vendaram seus olhos e os arrastaram para uma área isolada dentro do campo. Em Sde Teiman, onde passaram 100 dias, o grupo sofreu tortura física e psicológica, privação de sono, fome, insultos religiosos, falta de assistência médica e choques elétricos. Foram submetidos a interrogatórios brutais. Ele explicou que os estupros ocorreram em celas isoladas na frente de soldados e oficiais israelenses, sem supervisão ou responsabilização. Relatou que a tortura se intensificou quando os ocupantes descobriram que ele era jornalista. A partir desse momento, acusaram-no de divulgar informações enganosas e o ameaçaram com prisão perpétua. Ele afirmou que as condições de Sde Teiman e Ofer são desumanas, com celas superlotadas, falta de higiene, surtos de doenças, comida e água limitadas, proibição de oração e humilhação. Segundo sua família, ele sofreu um colapso nervoso após os abusos que duraram 2 meses e afetaram gravemente sua saúde física e emocional. De acordo com médicos e especialistas jurídicos, estas vítimas apresentam transtornos de estresse agudo e pós-traumático, uma consequência direta dos eventos relatados. O jornalista também relatou ter testemunhado a morte de prisioneiros, incluindo acadêmicos e médicos, em circunstâncias inexplicáveis. Grupos de direitos humanos relataram que 98 palestinos morreram em prisões e centros de detenção israelenses desde 7 de outubro de 2023. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou no dia 3 de dezembro que existem fortes razões para acreditar que Israel cometeu crimes de guerra em Gaza, uma declaração que surge em meio à devastação generalizada e ao número de mortos que, há mais de um ano, vêm sendo denunciados como evidência de um extermínio sistemático da população palestina. Durante discurso na conferência Reuters Next, em Nova York, Guterres afirmou que havia algo fundamentalmente errado na forma como esta operação foi conduzida, com total desrespeito pelas mortes civis e pela destruição de Gaza. Criticou o fato de que, apesar do objetivo declarado de Israel de eliminar o Hamas, Gaza está destruída, mas o Hamas ainda não está, alertando que isto expunha a verdadeira natureza e abordagem da ofensiva. As palavras de Guterres chamaram atenção por seu tom cauteloso, utilizando a frase "há razões para acreditar" que crimes de guerra haviam sido cometidos, sem afirmar que esses crimes foram confirmados. A postura demonstra como, diante de dezenas de milhares de mortes e destruição sem precedentes, ainda se fala em termos de possibilidade em vez de certeza. Os ministros das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Jordânia, Paquistão e Turquia rejeitaram os planos de Israel em relação à passagem palestina de Rafah, após Roy Salomon, porta-voz do Coordenador das Atividades Governamentais nos Territórios Palestinos, o COGAT, anunciar que Israel reabriria essa passagem na fronteira com o Egito. O objetivo para essa abertura era permitir que cidadãos e jovens palestinos viajassem ao Egito para tratamento médico. Porém,
as autoridades israelenses anunciaram que eles só poderiam retornar a Gaza se o Hamas devolvesse os restos mortais do último refém. De sua parte, o Egito negou ter coordenado com Israel a abertura dessa passagem. Apesar do cessar-fogo de 2 meses, Israel não tem permitido a entrada de antibióticos, soluções intravenosas ou material cirúrgico em Gaza e, sem suprimentos essenciais, o sistema de saúde local está em colapso. Médicos do enclave dizem que estão lutando para salvar vidas porque Israel não permite a entrada de suprimentos mais essenciais. Doces, celulares e até bicicletas elétricas são permitidos, mas antibióticos, soluções intravenosas e materiais cirúrgicos são proibidos. Segundo o Dr. Munir Al-Bursh, diretor-geral do Ministério da Saúde de Gaza, estamos enfrentando uma situação em que 54% dos medicamentos essenciais estão indisponíveis e 40% dos medicamentos para cirurgias e atendimentos de emergência, justamente os medicamentos dos quais mais dependemos para tratar os feridos, estão em falta. O Ministério descreve a escassez como sem precedentes, afirmando que Israel permite a entrada de apenas 5 caminhões com suprimentos médicos em Gaza por semana. 3 caminhões entregam suprimentos para organizações internacionais, como a ONU e seus parceiros, e apenas 2 para hospitais administrados pelo governo. Esse número representa uma pequena fração da ajuda que Israel é obrigado a fornecer a Gaza sob o acordo de cessar-fogo, afetando outras áreas da vida palestina. Pessoas com doenças crônicas estão sofrendo com essas restrições. Espanha, Irlanda, Holanda e Eslovênia se retiraram do Festival Eurovision de Canção 2026, devido ao genocídio perpetrado por Israel em Gaza. Esses países já haviam anunciado sua retirada caso a participação israelense fosse permitida. A União Europeia de Radiodifusão confirmou no dia 4 de dezembro a participação de Israel nesse festival. O presidente da emissora pública espanhola RTVE, José Pablo López, afirmou que o ocorrido confirma que o Eurovision não é um concurso de música, mas um festival dominado por interesses geopolíticos e fragmentados. A irlandesa RTE considerou a participação de Israel inaceitável, dada a terrível perda de vidas em Gaza e a crise humanitária. A holandesa Avrotros declarou que a continuidade da participação de Israel, apesar das acusações de interferência política, restrições à liberdade de imprensa e o sofrimento humanitário em Gaza, ultrapassa os limites que está disposta a aceitar como emissora de serviço público. E a eslovena RTV Eslovênia destacou que as questões políticas no festival não são novidade, citando a exclusão de artistas russos após a invasão na Ucrânia e alertando que em 2017 abrimos a caixa de Pandora ao permitir que uma canção política vencesse. As emissoras de televisão dos 4 países confirmaram que não transmitirão nem as semifinais, nem a grande final do concurso, que acontecerá em Viena em 16 de maio de 2026. Isso terá um impacto no evento, considerado um dos programas de televisão mais assistidos do mundo. Vamos agora começar o nosso panorama geral pelo Brasil e mais sobre o tarifaço. O jornal britânico Financial Times publicou um artigo elogiando a estratégia brasileira nas negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre as tarifas. Segundo a autora do artigo, a escritora e jornalista Gillian Tett, o presidente Lula não baixou a cabeça e defendeu o país contra as tentativas de intimidações de Donald Trump. Tett mencionou a preocupação da Casa Branca com as pressões inflacionárias nos Estados Unidos geradas pelas tarifas contra o Brasil, o recuo de Trump ante a força demonstrada por Lula e da equipe de negociadores brasileiros, e também mencionou o que parece ser a falta de uma estratégia clara de Trump. O jornal também fez outra menção sobre o Brasil. Apontou o ministro Alexandre de Moraes como um dos 25 nomes mais influentes de 2025 na categoria Heróis, ao lado de outras 6 personalidades mundiais. A autora do artigo sobre ele, Lilia Schwartz,
justifica a escolha ao afirmar que Moraes se tornou um símbolo de democracia e justiça no Brasil, num período marcado por ameaças às instituições democráticas diante dos ataques da extrema-direita. Por fim, o jornal publicou uma análise sobre a reação negativa ao lobby de Eduardo Bolsonaro em Washington contra o Brasil e o posterior fracasso dessa estratégia, que gerou uma crise no bolsonarismo. Na mesma análise, mencionou a boa situação da economia brasileira, que dificulta a disputa para a oposição de extrema-direita. No dia 2 de novembro, Lula fez uma nova chamada telefônica para Trump para pedir revisão das tarifas ainda existentes contra produtos brasileiros e tratar do combate ao crime organizado. O governo brasileiro pretende novas rodadas de negociações a partir de janeiro de 2026, com a possibilidade de um novo encontro entre Lula e Trump, inicialmente entre março e abril, de acordo com o Itamaraty. Mas nossa diplomacia considera que uma visita de Estado só se justifica se houver algo relevante a ser apresentado, como uma maior redução ou revisão das tarifas, uma reavaliação da aplicação da Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras ou um avanço na negociação sobre a cooperação contra o crime organizado. Outro tema tratado que tem gerado preocupação para as autoridades brasileiras foi a constante ameaça de intervenção militar estadunidense na Venezuela. Lula defendeu uma saída diplomática para a situação, temendo os efeitos que uma ofensiva militar teria na região, como instabilidade, agravamento da crise humanitária e aumento da migração forçada e de risco de guerra civil. Na Argentina, dados oficiais da Superintendência de Riscos Ocupacionais, ou SRT, na sigla em espanhol, revelam que mais de 19 mil empresas encerraram suas atividades entre o início do governo Javier Milei e agosto deste ano, o que equivale a aproximadamente 30 fechamentos por dia continuamente durante quase 2 anos. Os dados indicam que quase 2 mil delas eram do setor industrial. As informações foram compiladas pelo Centro de Economia Política Argentina e não incluem diversos casos recentes, como o fechamento da fábrica da Whirlpool no início deste mês de dezembro, após apenas 3 anos de atuação e a promessa de criar 300 empregos. A empresa atribuiu a medida à forte queda nas vendas e ao aumento das importações. Um trabalhador demitido disse que a explicação recebida foi bem simples. É mais barato importar o produto. O desaparecimento das empresas foi acompanhado pela perda de mais de 276 mil empregos formais, dos quais quase 56 mil no setor industrial. Em apenas 21 meses, o país registrou uma queda de 4,6% no emprego formal. Enquanto aumentam as demissões em massa e os salários são corroídos, muitas empresas decidem priorizar as importações em detrimento da produção local. A crise industrial aumenta a pressão sobre os sindicatos, enquanto o setor empresarial espera que as reformas tributárias e trabalhistas melhorem a competitividade perdida devido à sobrevalorização do câmbio. O governo prometeu mudanças durante as sessões extraordinárias do Congresso. No entanto, segundo especialistas, a reforma trabalhista não cria empregos, apenas aumenta a lucratividade das empresas por meio de maior insegurança no trabalho, enquanto a criação de empregos depende do ritmo da economia. Acrescentam ainda que a flexibilização tende a acelerar as demissões. Na tentativa de avançar as políticas neoliberais e cortes nos gastos sociais, o governo Milei anunciou no dia 5 que convocará sessões extraordinárias do Congresso entre 10 e 30 de dezembro, em meio à onda de protestos e agitação social que varre o país. O objetivo seria debater o orçamento de 2026 e as reformas nas leis trabalhistas, tributárias e penais. Entretanto, o orçamento do próximo ano já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está pronto para ser apreciado pelo Senado. Uma das reformas prioritárias busca legalizar os conhecidos dólares escondidos debaixo do colchão. A convocação de sessões extraordinárias ocorre poucos dias antes da renovação parcial do Congresso, no dia 10, quando o bloco governista do La Libertad Avança será fortalecido
em ambas as casas após as eleições legislativas de outubro. Nos Estados Unidos, o governo Trump anunciou no dia 2 de dezembro a suspensão de todos os pedidos de imigração, incluindo Green Card e cidadania estadunidense, apresentados por imigrantes de 19 países, sob a alegação de preocupação com a segurança nacional e a segurança pública. Esses 19 países já estavam sujeitos a uma proibição parcial de viagens em junho, com novas restrições à imigração. O memorando oficial da nova política menciona o ataque contra membros da Guarda Nacional dos Estados Unidos em Washington no final de novembro, quando um homem afegão foi preso como suspeito, um membro da Guarda foi morto e outro ficou gravemente ferido. Trump também intensificou a retórica sobre imigrantes somalis, chamando-os de lixo e que não os queria no país. Desde que retornou ao cargo, Trump priorizou agressivamente a aplicação de leis de imigração, enviando agentes federais para as principais cidades dos Estados Unidos e rejeitando solicitantes de asilo na fronteira Estados Unidos-México. Sua administração tem destacado frequentemente pressão por deportações, mas estava dando menos ênfase aos esforços para reformular a imigração legal. A lista dos países visados inclui os países africanos Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Líbia, Somália, Sudão, Burundi, Serra Leoa e Togo, os asiáticos Afeganistão, Mianmar, Irã, Iêmen, Laos e Turcomenistão, e os americanos Haiti, Cuba e Venezuela. A nova política suspende os pedidos pendentes e exige que todos os imigrantes da lista de países sejam submetidos a um processo de revisão completo, incluindo uma possível entrevista e, se necessário, uma nova entrevista, para avaliar integralmente todas as ameaças à segurança nacional e à segurança pública. Houve relatos de cerimônias de juramento, entrevistas de naturalização e entrevistas de ajuste de status canceladas para indivíduos dos países listados. A Suprema Corte dos Estados Unidos analisará a tentativa de Trump de acabar com a cidadania por nascimento e deverá ouvir os argumentos orais no início de 2026, com uma possível decisão em junho. Diversos tribunais inferiores bloquearam a tentativa de Trump de impor restrições à lei que afirma que qualquer pessoa nascida em solo estadunidense é automaticamente cidadã do país, por considerá-la inconstitucional. A ordem executiva foi assinada em 20 de janeiro, primeiro dia no cargo, e estabelecia que crianças nascidas de pais ilegalmente no país ou com vistos temporários não se tornariam automaticamente cidadãs estadunidenses, mas os tribunais inferiores consideraram essa ordem uma violação da 14ª emenda, que afirma: todas as pessoas nascidas ou naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãs dos Estados Unidos e do estado onde residem. A ordem executiva interpretava que qualquer pessoa que estivesse nos Estados Unidos ilegalmente ou com visto temporário não estaria sujeita à jurisdição do país e, portanto, seria excluída dessa categoria. A Suprema Corte já havia rejeitado essa definição restritiva em um caso histórico de 1898. Outro argumento do governo foi que a 14ª emenda, aprovada após a Guerra Civil, fazia referência aos direitos de ex-escravos, mas não aos dos filhos de imigrantes indocumentados ou visitantes temporários. A ordem executiva deveria entrar em vigor em 19 de fevereiro, mas foi suspensa depois que juízes federais decidiram contra o governo em vários processos. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa rejeitou as declarações de Donald Trump sobre excluir a África do Sul da cúpula do G20 em 2026 e defendeu o papel de seu país como membro fundador desse grupo. Em mensagem à nação, Ramaphosa lembrou que Trump afirmou recentemente que a África do Sul não seria convidada para a reunião a ser realizada nos Estados Unidos e continuou espalhando alegações falsas sobre um suposto genocídio contra a população africana e a expropriação de terras de cidadãos brancos. Em 25 de novembro, a África do Sul entregou oficialmente a presidência rotativa do G20 aos Estados Unidos em uma cerimônia no Departamento de Relações Internacionais e Cooperação em Pretória,
depois que o país anfitrião se recusou a fazê-lo durante o encerramento da cúpula, pelo fato de Washington ter enviado um representante de baixo escalão para a cerimônia de transição. E neste momento em que o governo estadunidense espalha falsidades sobre a África do Sul, lembramos aqui os 12 anos da morte de Nelson Mandela, neste dia 5 de dezembro. Mandela passou 27 anos preso sob o regime sul-africano de apartheid, tendo sido libertado em 1990. Reconhecido como um importante ativista pela paz e contra o regime oficial de segregação racial em seu país, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1993 e outros diversos prêmios pelo mundo todo por sua luta. Ele conseguiu conduzir seu país a uma transição relativamente pacífica após a queda do apartheid. Deixamos aqui nossa homenagem a Nelson Mandela. Os ataques israelenses continuaram na semana passada no sul do Líbano e não respeitaram nem mesmo a presença do Papa Leão XIV em visita ao país. Esses ataques foram sob a justificativa de que o Hezbollah está se reorganizando e planejando novas ações. A visita do Papa tinha, por sua vez, ajudar com a reconciliação das diversas comunidades religiosas libanesas, um país onde a guerra civil perdurou anos, mas deixou marcas profundas, uma crise econômica que não consegue ser superada e o êxodo populacional. No dia 3 de dezembro, Israel e Líbano realizaram suas primeiras conversas diplomáticas diretas em décadas, enviando emissários civis a um órgão que monitora o frágil cessar-fogo de 2024 entre os dois países. Local e horário do encontro não foram divulgados. Em declaração, o atual chefe do Hezbollah, Naim Qassem, afirmou que as negociações contrariavam a política do governo libanês, cuja principal prioridade deveria ser garantir a soberania de seu Estado, e descreveu Israel como expansionista e disse que o país não cumpriu o acordo de cessar-fogo. Enquanto isso, o presidente libanês, Joseph Aoun, reuniu-se com uma delegação do Conselho de Segurança da ONU para discutir a escalada das tensões com Israel e os esforços para desarmar o Hezbollah. Em conversa com a equipe do Conselho, no dia 5 de dezembro, Aoun pediu pressão sobre Israel para respeitar o cessar-fogo de 2024, que vem sendo violado quase diariamente, e para se retirar das áreas que ainda ocupa no sul do Líbano. Aoun afirmou que essa delegação visitaria o sul do país para verificar a situação local e que a viagem ajudaria a ver a realidade na região. Após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, a Alemanha foi ocupada e as forças armadas nazistas, a Wehrmacht, foram dissolvidas. As potências vitoriosas, União Soviética, Estados Unidos, Reino Unido e França, empreenderam uma desmilitarização abrangente para que a guerra nunca voltasse a emanar do solo alemão. Devido ao então contexto da Guerra Fria, em 10 anos foi aberto caminho para o estabelecimento das Forças Armadas da Alemanha Ocidental, a Bundeswehr. Agora, o parlamento alemão aprovou, no dia 5 de dezembro, uma controversa lei do serviço militar que visa aumentar o número de membros da Bundeswehr aos 70 anos de sua existência, e assim cumprir as metas da OTAN em um momento de tensões crescentes com a Rússia e os apelos por maiores capacidades de defesa em toda a Europa. O Ministério da Defesa informará os números de recrutamento ao parlamento a cada 6 meses. O projeto de lei estabelece metas ambiciosas de expansão, visando até 260 mil soldados ativos em relação aos 183 mil atuais, e pelo menos 200 mil reservistas até 2035. Em uma medida inédita desde a suspensão do serviço militar obrigatório em 2011, todos os homens nascidos após 1º de janeiro de 2008 serão submetidos à avaliação médica implementada gradualmente conforme a capacidade permitir. Homens e mulheres de 18 anos receberão solicitações para declarar sua disposição em servir, embora apenas os homens sejam obrigados a responder.
A medida da Alemanha segue uma tendência europeia mais ampla, com França, Itália e Bélgica expandindo o serviço voluntário, enquanto os países nórdicos e bálticos reforçam o serviço militar obrigatório em resposta à Rússia. O governo sueco anunciou no dia 5 de dezembro que iria eliminar gradualmente a ajuda ao desenvolvimento para 5 países nos próximos anos e usaria o dinheiro para aumentar o apoio à Ucrânia. Os países que perderiam a ajuda são Zimbábue, Tanzânia, Moçambique, Libéria, todos na África, e a Bolívia, na América do Sul, segundo o ministro da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e Comércio Exterior, Benjamin Duza. Segundo ele, a Ucrânia é a prioridade mais importante da política externa e de ajuda da Suécia e, portanto, o governo vai aumentar a ajuda à Ucrânia para pelo menos 10 bilhões de coroas, equivalente a 1,6 bilhão de dólares, em 2026. Não existe uma impressora secreta de notas para fins de ajuda e o dinheiro tem que vir de algum lugar. O governo disse que as medidas liberariam mais de 2 bilhões de coroas nos próximos 2 anos que poderiam ser destinados à Ucrânia para serem usados em projetos como reconstrução da infraestrutura energética do país. A Suécia já cortou a ajuda a mais de 10 países, como Burkina Faso e Mali, na África, desde que o atual governo assumiu o poder em 2022. A Suécia é uma grande doadora de ajuda humanitária e para o desenvolvimento, com um orçamento de 56 bilhões de coroas por ano nos últimos 3 anos. O governo afirmou que reduziria esse valor para 53 bilhões de coroas por ano no período de 2026 a 2028 e redefiniu as prioridades dos gastos, incluindo o uso de parte do dinheiro para custear a imigração e a repatriação de migrantes. As vendas de armas dos 100 maiores fabricantes do mundo atingiram um recorde histórico em 2024, consequência da forte demanda ligada aos conflitos na Ucrânia e em Gaza, segundo o relatório do Instituto Internacional de Pesquisa da Paz de Estocolmo, o CIPRI. Embora as vendas e as receitas dos negociadores de armas estejam experimentando um crescimento exponencial, o lado negativo é que os fabricantes estão com dificuldades para atender aos pedidos. Segundo o relatório, os fabricantes enfrentam uma equação complexa na Europa. Antes da invasão da Ucrânia, uma grande parte do titânio usado pela indústria aeroespacial global, particularmente pela Airbus e pela Safran, vinha da Rússia, um fornecedor difícil de substituir. Outra grande pressão, Pequim, que controla uma parcela decisiva da produção global de terras raras, tem endurecido suas restrições à exportação há vários anos. A empresa francesa Thales e a alemã Rheinmetall tiveram que reestruturar suas cadeias de produção, o que foi dispendioso. Em 2024, a receita combinada das 100 maiores empresas de armamento dos Estados Unidos aumentou 3,8%, atingindo 334 bilhões de dólares. E 30 das 39 empresas estadunidenses no ranking registraram aumento de receita. Entre elas, grandes fabricantes de armas como Lockheed Martin, Northrop Grumman e General Dynamics. Mas também nos Estados Unidos, a indústria de defesa enfrenta obstáculos com estouros orçamentários e atrasos afetando 2 programas-chave: o caça F-35 e os submarinos da classe Columbia, bem como o míssil balístico intercontinental Sentinel. 2 fabricantes de armas russos também estão entre os 100 maiores fabricantes de armas do mundo, a Rostec e a United Shipbuilding Corporation, que viram suas receitas combinadas aumentarem 23%, atingindo 31,2 bilhões de dólares. A demanda interna compensou em grande parte as perdas de receita devido ao declínio nas exportações de armas, mas a escassez de mão de obra qualificada para atender às necessidades da economia de guerra russa. Em todo o mundo, a indústria de defesa está funcionando bem, até demais, observa o Instituto de Estocolmo. Ela está até mesmo cedendo sob o peso dos pedidos. Enquanto as empresas de armas alcançam recordes de ganhos, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a organização cortará seu orçamento em 15,1% e reduzirá o quadro de funcionários em 18,8%
em 2026, à medida que as contribuições não pagas dos Estados-membros chegam a 1,59 trilhão de dólares. Ele anunciou no dia 1º de dezembro o orçamento de 2026 fixado em 3,24 bilhões de dólares, uma redução de 577 milhões em relação a este ano. Em setembro, o déficit era proveniente de dívidas não pagas de Estados Unidos, China, Rússia e México, de acordo com um relatório separado. Guterres afirmou que o orçamento da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, a UNRWA, permanecerá intacto devido à alta demanda na Palestina. Segundo ele, tomei a decisão de isentar a UNRWA de quaisquer reduções que teriam consequências drásticas na espinha dorsal de toda a resposta humanitária em Gaza. O mesmo vale para o orçamento para a Conta de Desenvolvimento e Defesa do Desenvolvimento da África, que também permanecerá nos níveis de 2025. A ONU pretende compensar o déficit cortando 2.681 vagas em diversas agências. O orçamento para missões políticas especiais também será reduzido para 543 milhões e 600 mil dólares em 2026 e uma queda de quase 150 milhões de dólares, ou 21,6%, em relação a este ano. Os cortes serão feitos com o fechamento de algumas missões e a redução das operações de outras em andamento. A ONU reduziu gradualmente sua presença em Nova York, sede da organização, que também está entre os imóveis comerciais mais caros do mundo. Guterres disse que a ONU planeja rescindir 2 contratos de locação em Nova York até o final de 2027, economizando 24,5 milhões de dólares anualmente, a partir de 2029. Informou que a organização já economizou 126 milhões de dólares desde 2017 com o fechamento de outros escritórios em Nova York. A inteligência artificial corre o risco de aumentar a desigualdade entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, alertou um relatório da ONU intitulado A Próxima Grande Divergência, e divulgado no dia 2 de dezembro pelo Escritório Regional da Ásia e do Pacífico do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que pede ações políticas urgentes e coordenadas para gerenciar o impacto da tecnologia. O relatório alerta para o potencial de divergência entre países ricos e pobres à medida que os impactos de tecnologia se consolidam, revertendo o efeito de décadas de declínio da desigualdade global. Ele argumenta que a inteligência artificial, assim como a revolução industrial antes dela, tem o potencial de desbloquear oportunidades sem precedentes ou aprofundar as divisões existentes, em um cenário global marcado por grandes disparidades em riqueza, habilidades e acesso digital. Até mesmo os países mais ricos sofreriam se os estados mais pobres ficassem para trás com a revolução da IA. Philip Schellekens, economista-chefe do órgão, afirmou: acreditamos que a IA está anunciando uma nova era de crescente desigualdade entre os países após anos de convergência nos últimos 50 anos. Se a desigualdade continuar a aumentar, os efeitos colaterais disso, em termos de agenda de segurança, em termos de formas não documentadas de migração, também se tornarão mais assustadores. O relatório se concentra nos desafios e oportunidades na região da Ásia-Pacífico, mas seus autores disseram que as recomendações devem repercutir globalmente. Essa região, lar de mais de 55% da população mundial, está no centro da mudança tecnológica, segundo o documento, representando mais da metade dos usuários globais de inteligência artificial. A tecnologia, segundo o relatório, já está trazendo benefícios como aprimorar o ensino em escolas remotas, acelerar a detecção de doenças, expandir o acesso ao crédito para pequenas empresas e fortalecer a resposta a desastres. Ela poderia aumentar o crescimento anual do PIB em cerca de 2 pontos percentuais na região, com as economias da ASEAN podendo ganhar quase $1 trilhão em PIB adicional na próxima década. No entanto, a tecnologia de inteligência artificial também tem o potencial de distribuir os benefícios de forma desigual, aprofundando a lacuna entre ricos e pobres. Enquanto os primeiros dividendos estão fluindo para economias avançadas como Singapura, Japão e China,
nações com conectividade fraca, energia instável e habilidades tecnológicas limitadas estão ficando para trás. Enquanto isso, milhões de empregos, particularmente aqueles ocupados por mulheres e jovens, enfrentam alta exposição à automação sem intervenção política. Ficamos por aqui por hoje. Muito obrigado.